Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Alguém pediu uma teia? E aqui, do meu lado direito, Calma, anti-esquerdo, achando que os poligonautas precisam se reinventar pra dar certo. Ai, meu Deus, Schwarza! Olá, pessoas. E aqui do meu lado, querendo quebrar uma perna pra colocar um pino pra falar que tem metal nos ossos? Caraca. O Ed do Blogman Quest. Eu tô aqui com aquele cara que só veio gravar o podcast porque achou que era sobre os Novos 52. Se ferrou, cara. Eu sou o Ghost, bem-vindos, seguidores de Gimli. Eu não sou, não. E é isso aí, poligonautas, e hoje, caras, nós estamos aqui pra falar sobre o universo Marvel, cara. E aí a gente trouxe, né, essa galera, os especialistas aqui em quadrinhos. Nós vamos falar sobre essa reinvenção do universo Marvel, que é o Marvel Now. Que é, né, a gente vai explicar pra vocês, as pessoas têm dúvida, é um reboot, não é? Então hoje nós vamos tentar pelo menos explicar se isso é um reboot ou não, se é uma reinvenção e tudo mais. Mas antes nós vamos para a leitura de e-mail no Fala, meus fofos! Schwarz, estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala, meus fofos. Olha só que beleza. Mais uma semana de off-topic, cara, estamos aí. É, cara, mais uma semana de off-topic aí, olha aí. Parece novidade, né? Não, que tem umas pessoas que duvidam da nossa capacidade de postar. Cara, estamos aos trancos e barrancos, tá difícil, editando off-topic na madrugada adentro, mas estamos conseguindo postar todas as semanas, cara. É, cara, não, acho que as pessoas devem pensar que os poligonautas são uma equipe gigante, né, cara? E, mano... Equipe de 2. Na equipe de 2, cara, a gente se mata pra postar conteúdo, meu. É, exatamente, enchendo o saco dos amigos pra gravar o off-topic, né? Mas, enfim, né? Pelo menos estamos conseguindo aí cumprir a programação. A gente tá realmente se esforçando muito, tá realmente aos trancos e barrancos mesmo. Sim. As pessoas, de repente, escutam aí o off-topic bonitinho, todo editado, né? Mas às vezes nem sabem direito o trabalho que dá fazer essa parada toda, né, cara? Trabalho árduo. Exatamente. Mas enfim, estamos aí, estamos cumprindo o cronograma e vamos pras cabeças, cara. Demorou. Bom, é claro, Charles, aqui eu não posso deixar de falar sobre o feed do Off Topic, porque isso faz com que as pessoas façam mais downloads do Off Topic e isso espalha mais o Off Topic, né, cara? Então, se você quiser agregar o nosso feed do Off Topic ao seu leitor de RSS, você pode adicioná-lo para você poder baixar sempre um novo episódio ao momento que ele sair, ao momento que ele for publicado. Então você não vai ter problema com enfim, atraso, ou não saber se sai um off-topic novo e tudo mais, aquela coisa toda. Ele vai estar com o off-topic dele em dia. Exatamente, vai estar em dia, o off-topic sempre atualizado. E é claro, também lembrando lá na Apple Store, que o off-topic também está cadastrado lá na Apple Store. Você pode acessá-lo pelo iTunes, né? E lá também você pode assinar o nosso feed, que na verdade é uma réplica do feed, mas tudo bem. E lá você também tem os episódios via download automaticamente, diretamente no seu computador, no seu Mac, no seu PC e tudo mais. Obrigado, Steve Jobs. E, Schwarz, eu só quero lembrar as pessoas que utilizam o iTunes, né, que não deixem de avaliar o Off Topic lá na Apple Store, que isso ajuda muito a divulgar o podcast para outras pessoas. Outras pessoas ficam conhecendo o Off Topic, podem baixar e conhecer os poligonautas e tudo mais. Sim, as pessoas estão avaliando o Off Topic lá, cara. Pois é, aumentou bastante, cara. Desde que a gente vem lembrando as pessoas sobre isso, acho que nós estamos com 17 avaliações e todas com 5 estrelas, cara. Olha que beleza. Caramba, estamos que nem um hotel de luxo, cara. Que emoção. Exatamente. Então, pra você que utiliza aí o iTunes, utiliza lá a Apple Store, entre lá no Off Topic, onde a gente está com ele cadastrado, e deixe uma avaliação, deixe sua resenha, deixe sua crítica, elogio, enfim, o que você quiser. E dê uma avaliada também lá no conteúdo pra gente, enfim, espalhar cada vez mais o Off Topic, cara. Escute o Off Topic e participe dele. Exatamente, cara. If everybody had an ocean. E
Schwarz, aproveitando então o embalo aqui de apelos aos poligonautas, eu queria também pedir um pequeno favor. Esse é realmente um pequeno favor, cara. Não vai doer em nada, tenho certeza. Um favor honesto e justo. Exatamente, um favor honesto e justo. Que é o seguinte: se você gosta do Off Topic, se você se diverte de alguma forma, se você aprende alguma coisa com esses dois malucos, né? A gente gostaria que você apresentasse esse podcast pra algum amigo, pra alguma pessoa que você goste, ou de repente até pra um inimigo. Por que Se não? você acha uma bosta, apresenta pro seu inimigo, cara. Quem sabe, né? Porque às vezes você mostrando uma coisa pro seu inimigo, ele pode mudar a postura e ser seu amigo. Exatamente, se a parada for boa, né, Schwarza? Se a parada for boa, ele fala, caramba, esse meu inimigo me mandou uma coisa tão bacana, vamos virar amigo dele. Porque se for uma bosta, você vai cultivar muito mais essa inimizade. Né, ele vai te deletar do Facebook. Ai, caraca. Mas enfim, se vocês quiserem então nos ajudar a divulgar cada vez mais o nosso podcast, apresente então ele para um amigo, uma pessoa que de repente você goste, que você não goste, como a gente já falou. E se você de repente conhece alguma pessoa que já conhecia o Off Topic lá quando a gente postava através do YouTube e a pessoa de repente não tá sabendo, cara, que o Off Topic voltou, dá um toque pra ela, avisa ela, diz que o Off Topic tá de volta, que a gente tá postando toda semana, que por enquanto a gente não falhou. É que você sabe como é que é a internet, né, cara? O cara acompanhava o Off Topic porque tinha aquela frequência, aí de repente parou de sair o Off Topic. Como a internet tem um monte de conteúdo, o cara acaba esquecendo. Com certeza, com certeza. Então, pra você que tem um amigo aí que de repente já conhecia o Off Topic e aí parou de acompanhar porque ele parou de ser postado, né? Dá um toque pra ele, avisa, o Off Topic tá de volta. Os caras estão postando lá toda semana, então, né? Chega nele e fala assim, se liga, meu irmão, o Off Topic voltou, mano. Se liga aí, ó, tá vacilando. Cara, me ocorreu uma parada essa semana que eu acho muito interessante a gente compartilhar aqui com os poligonautas, cara, porque eu vejo que essas solicitações e alguns e-mails se repetem muito falando sobre esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Que é o seguinte, muita gente fala, nos pede, na verdade, pra gente abrir um espaço pra arte dos fãs, fanart. Olha só. Né? E a gente gosta muito de ilustrações, desenhos e tudo mais, né, cara? Eu trabalhava com isso. Você trabalhou muito tempo com isso e tal, sempre desenhou. Eu também sempre gostei de desenhar. E eu acho que quem curte, assim, um pouco de quadrinho, né, acaba também gostando. Isso acaba se refletindo também no gosto pelo desenho, né? Sim, o cara acaba querendo copiar o que ele tá vendo na HQ ali. Isso, exatamente. Então é o seguinte, nós estamos querendo, e aí vai depender assim também um pouco do feedback de vocês, pra ver o que vocês acham, tá? Então, se vocês realmente compartilharem dessa ideia, vocês podem mandar e-mails pra offtopic@poligonautas.com dizendo se realmente vale a pena abrir um espaço pra arte dos fãs no site. E de repente até mandar sugestões de nomes, por exemplo, como isso poderia se chamar lá no site, porque possivelmente a gente vai ter que criar um espaço, uma categoria ou algo do tipo, né? Se vocês derem um feedback positivo, a gente se vira com espaço, né, cara? Sim, e o tema é livre, você pode desenhar o que você quiser, seu herói preferido, um desenho baseado num episódio de Off Topic, por que não? Exatamente, cara, tema totalmente livre. Você pode desenhar, de repente, um personagem que você curte, pode desenhar a gente tudo torto aí também, né? Pode também desenhar alguma coisa sobre um episódio do Off Topic. Enfim, o que vocês quiserem, o que vocês acharem bacana de fazer, vocês podem mandar. E também mandem o feedback em relação a essa ideia. Se vocês curtem, se vocês acham que seria interessante também pro conteúdo do site. E aí também, de quebra, eu vou pedir que vocês nos ajudem na questão de nomes pra categoria, como pode se chamar, Poligoart, arte dos fãs, fanart, entendeu? Deem sugestões aí, cara, porque a nossa cabeça tá esquisita esses dias. A gente tá ocupando nossa cabeça com muitas coisas. E se você não quiser escutar a leitura de e-mails, você pode ligar o seu capacitor de fluxo e ir para 18 minutos e 11 segundos. Setembro chove. Bom, Schwarza, antes de começar a ler aqui o primeiro e-mail, eu queria dizer pros poligonautas que eles podem enviar críticas, sugestões e choques. Caraca, mano. Podem enviar sobre todos esses assuntos para offtopic@poligonautas.com pra você participar cada vez mais aqui do Off Topic, né, cara? Né, cara, eu só vou te pedir uma coisa, não me dá tanto choque hoje, que eu tô molhado, cara. Você tá molhado? Dói mais, cara. Aliás, cara, eu vou até explicar, porque de repente tem ouvinte novo e o cara não sabe por que esses malucos estão dando choque um no outro aí e tal. Esses masoquistas. O choque é o seguinte, galera, o choque é pros erros que a gente de repente comete em algum off-topic, alguma gafe, alguma falha que a gente... alguma coisa que a gente falou errado, entendeu? Então vocês mandam
e-mails pra gente com os devidos choques, né? Fazendo as correções. Pra então a gente, né, enfim, pra eu poder aplicar esses devidos choques no Schwarz especificamente, né? Não, porque eu, cara. Mesmo que os outros errem, o choque sempre vai pegar nele. Caraca, mano, que merda. Bom, Schwarz, vamos lá então para o primeiro e-mail, que é do Flávio Carvalho com V. Carvalho, ele tem 32 anos, ele mora em São Paulo, capital, cara. Olha só, e ele é vizinho nosso, cara. Ele mora aqui no bairro de São Miguel Paulista. E é mais ou menos da nossa idade, né? 32 anos, pô, legal que o Off Topic também tá atingindo essa galera mais velha, né? Sim. Isso é bacana. Bom, Schwarza, esse e-mail que ele mandou foi referente ao último Off Topic sobre brinquedos de infância, né? E ele disse assim: antes de tudo eu queria dizer que gosto muito do canal de vocês, né? Ele conheceu a gente através do canal do YouTube e também agora conhece também, está gostando também do conteúdo do nosso site, que por sinal tá ficando muito bom, são palavras dele, tá? Eu não tô inventando nada. É um cara de bom gosto. Exatamente. Não tinha costume de seguir nenhum canal, até que mais ou menos há um ano, numa busca do YouTube, por acaso encontrei o Off Topic de Teoria da Conspiração. Olha só. Desde então comecei a acompanhar o canal e, como estamos na mesma faixa etária, me identifico muito com o conteúdo de vocês. Hoje sigo alguns canais, mas sem demagogia nenhuma. Posso afirmar que os que sigo mais de perto é o nosso canal, o canal dos Poligonautas, e também o canal do Fê Castanhari, Nostalgia. Olha aí. Ah, que legal. Gostei muito desse último off-topic, porém vocês não falaram de alguns brinquedos que fizeram parte também da minha infância. Tenho certeza que da de vocês também. Com certeza, né, cara? Muito brinquedo pra relembrar, né, cara? Sim. O cara tem na cidade, né, cara? Deve ter brincado com as mesmas coisas. Exatamente. O brinquedo que ele mais tem lembranças aqui, ele cita que é o Genius, cara. Você lembra, né? Eu lembro, mas eu nunca tive o Genius, cara. Eu também nunca tive, cara. Eu não tinha inteligência suficiente. O Genius era uma espécie de... Era um jogo... De memória. Pode-se dizer, um jogo de memória, né? Eu ia falar puzzle, mas não é um puzzle, né? Jogo de memória, né? Memória. E aí você tinha que fazer sequências lá, ele ficava acendendo uma cor correspondente lá no botão e você tinha que ir selecionando. Ele fala que costumava brincar na casa dele com um amigo, que ia lá pra casa dele de manhã e ficava jogando o dia inteiro. Ele lembra que tinha um determinado nível que era praticamente impossível de passar. Ele tinha umas 18 repetições, cara, olha só. Que ele pegava as cores e colocava em ordem, você tinha que repetir aquelas ordens. Cara, é difícil, cara. Difícil demais. O cara que vai longe no Genius, ele realmente é um Genius, cara. Né? Ou pensa rápido pra caramba. Exatamente. E aí ele, enfim, falou que brincou muito com o Genius e tudo mais. E um outro brinquedo que ele citou aqui, cara, é o Aquaplay, cara. Como que a gente esqueceu do Aquaplay, Schwarza? Esse eu tive, cara. Cara, era videogame movido a água. Exato. É tipo um minigame, né? Ele tinha de vários estilos, vários tamanhos, né? Ele era meio genérico, assim, né? Exatamente. E ele era uma espécie de minigame mesmo. Tinha de argolinha, você tinha que colocar... Futebol, uma bolinha em certo lugar e tal. Era muito bacana, cara. Esse brinquedo realmente a gente deveria ter citado. É o videogame movido a água. Bom, e ele finaliza aqui dizendo que espera que a gente tenha muito sucesso com o site, com conteúdo bacana que a gente traz, né? Que ele diz aqui que é um conteúdo pros velhos carcomidos como nós. Olha só. Porque ele já é tiozinho já, cara. Tiozinho igual a gente, cara. E só pra finalizar, se eu puder sugerir uma pauta pra vocês, seria legal se vocês pudessem falar do programa Cavaleiros do Zodíaco, cara. Ou como é que você fala, Schwarza? Cavadíacos do Zoleiro. Cavadíacos do Joleiro. E aí ele manda aqui um grande abraço pra gente e tudo mais. Então, Flávio, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Você nos ajudou aí a relembrar brinquedos que nós realmente tínhamos esquecido. E sobre a sugestão de pauta, cara, eu acho que é uma pauta bastante interessante, hein? Sim, porque além do anime ser um anime de sucesso, ele fala de mitologia grega, né? Que é sempre legal falar. A gente de repente poderia fazer um off-topic de animes, Schwarza. Ou animes da nossa infância, de repente. Ou Olha então animes atuais. Vamos ver. De repente a gente pode amadurecer essa ideia aí, cara. Sim. Bom, o próximo e-mail aqui, antes de ler o próximo e-mail, aliás, eu queria só dar uma dica pro pessoal que manda e-mail pra gente, de não mandar e-mail muito longo. Porque o que acontece? A gente lê dentro de um programa, né, que tem um tempo lá determinado. E se a gente lê um e-mail muito longo, pode ficar cansativo pra quem tá ouvindo. Exatamente. Entendeu? Aí depois vocês ficam reclamando, a leitura de e-mails tá muito longa, não sei o quê. Então, mandem e-mails bem sucintos mesmo ali e tal. Eu sei que às vezes, né, a gente dá uma empolgada e tudo, mas se você mandar um e-mail sucinto, a possibilidade
da gente ler o seu e-mail aqui no programa é muito grande, cara. Sim. E não é que porque você mandou um e-mail grande que a gente não leu. A gente lê todos os e-mails. Exatamente. Entendeu? Só que não tem como publicar um e-mail gigante. E também não fica reclamando nos comentários aí que a gente não lê o seu e-mail, blá blá blá. Tem muito e-mail aqui, cara. Não dá pra ler todo mundo. Então, né, sossega o facho aí, cara. Olha, o próximo e-mail aqui é do Bruno Nau, que tem 17 anos e é de Blumenau. Bruno Nau. Bruno Nau. Amigo do Schwarzenegger, cara. Blumenau. Ele é de Blumenau, Santa Catarina, né, cara? Ô, pessoal do Sul, mandou bastante feedback, hein? A peso. E ele diz aqui que acompanha a gente há algum tempo, já é grande fã da gente. Mas vamos lá, né? Sobre o assunto do podcast passado. A maior, se não as únicas lembranças que tem da minha infância são dos finais de semana no Super Nintendo jogando Super Mario. Ou então na rua brincando de esconde-esconde com os amigos. A gente citou brinquedos, mas não citamos brincadeiras, né? Ah, mas isso aí é uma outra conversa, né, cara? É outra conversa, né? Outra conversa. De repente... Senão, quem sabe mais pra frente. Tinha tanta brincadeira maluca, cara, que a gente fazia. E ele diz que ainda estuda com eles, com esses amigos dele que brincavam com ele. Mesmo porque ele tem 17 anos, né? Ele é novinho ainda. Tá estudando ainda. E ele decidiu na semana passada voltar a brincar. Sabe, de esconde-esconde. Ele era tipo eu na adolescência, cara. Aquele adolescente besta que brincava com as crianças, sabe? Cara, eu tinha 15, 16 anos, brincava de Cavaleiro do Zodíaco na rua, cara. Olha aí, ó, dois idiotas. Por isso que eu nem estranho em meio desse garoto aqui, ó. Ó, imagina, 6 pessoas de 17 anos brincando de esconde-esconde. Foi engraçado e realmente uma boa ideia. Olha aí. Cara, relembrar a infância é sempre bom. E ele termina o e-mail aqui dizendo que esse off-topic foi muito nostálgico pra ele, apesar da idade dele, né? Que ele tem 17 anos ainda. E ele completa aqui dizendo também que no sul faz frio e quente ao mesmo tempo. Que a gente sempre deu uma de previsão do tempo aqui, né? Você, né, cara? Você fica perguntando se esses lugares fazem frio, calor. Você é um cara curioso. Cara, eu sou um cara curioso. Eu quero saber como é que é a temperatura nesse país gigante, cara. Não, no sul, com certeza, no calor deve fazer muito calor e no frio deve fazer muito frio, cara. Né? É que eu tô colhendo dados, cara, pra saber como é que tá sendo o efeito estufa. Que maluco. Bom, Schwarz, então, essas foram as leituras de e-mail de hoje, cara. E agora eu quero convidar os poligonautas pra escutar o off-topic de hoje, que é sobre a Marvel. Mais especificamente sobre a Marvel Now, que é praticamente uma reinvenção que a Marvel tá fazendo em seus quadrinhos, né, cara? Sim, Marvel agora! Exatamente. E só dando um aviso, esse off-topic ele vai ter leves spoilers sobre algumas HQs, tá? Mas são bem leves mesmo, você não vai... todas as informações que a gente passar não vai comprometer em nada a tua leitura, de repente se você for começar a ler as HQs e tudo mais. Então, são leves spoilers, somente alguns plots das histórias, né? Porque, enfim, a gente precisa dizer mais ou menos pra vocês se interessarem a ler, né? Todo mundo aí tá sempre perguntando... tá sempre pedindo pra gente passar recomendações, né, cara? Basicamente o que você falou, são plots, na verdade, né? Spoiler de verdade mesmo a gente evitou. Então é isso, poligonautas. Fique agora com o off-topic sobre a Marvel Now! Caras, é o seguinte, como eu disse, hoje eu sou o orelha da parada, hoje eu sou o ouvinte leigo, né, que não manja quase nada de quadrinhos. Eu conheço mais, assim, os quadrinhos mais clássicos, né, muita coisa da DC. Na verdade, eu conheço mais da DC do que da Marvel em si. Fanboy! Né? Fanboy! Mas é o seguinte, eu vou pedir então, né, como eu disse, nós temos aqui, por isso que a gente trouxe autoridades no assunto, nós trouxemos especialistas aqui, que enfim, leem bastante quadrinhos e tudo mais. Então, eu vou deixar a palavra com o meu queridíssimo amigo Ghost, que vai explicar pra vocês, poligonautas leigos como eu, que não manjam quase nada de quadrinhos, o que é exatamente Marvel Now. Eu achei que você ia chamar o Stan Lee, cara. A Marvel Now, a nova Marvel aqui no Brasil, ela é um ponto de entrada, um ponto de começo, sei lá como é que eles estão chamando por aqui, pro pessoal que nunca leu começar a ler de um lugar assim que, digamos assim, esteja acessível pra todos. Ele não é um reboot que nem os 952 da DC, que zerou o universo e deu novas origens pra todo mundo, não sei o que. Ele continua... tudo que já rolou, existiu, tá lá, tudo que a gente já leu, Guerra Civil, etc. Foi uma completa mudança. A Marvel jogou roteirista pra tal lado e artista pra tal lado, mudou tudo de lugar. Alguns continuaram, mas no geral foi uma grande mudança. E aí
ela começou com essa nova linha de quadrinhos aí que tá atual. A Marvel praticamente ela meio que realinhou o universo, né? Sim, Tipo, a impressão que dava da Marvel anterior ao Marvel Now é que as coisas estavam acontecendo cada um no seu barquinho, sabe? Tipo, o Homem-Aranha tem lá o universo dele lá e as coisas acontecem ali, não interferem nos outros universos. E isso valia pra todos os heróis, né? E o que aconteceu? Essa Marvel Now, ela meio que alinhou o universo Marvel, tá tudo mais... como é que se fala? Sincronizado. Uniforme, Uniforme, cara. Olha, não tão agora, mas a principal premissa da Marvel Now, tanto que o quadrinho que lançou a nova série foi o Uncanny Avengers, era a ideia de juntar os Vingadores e os Mutantes. Sim. Porque a Marvel Now resulta do que acabou agora no Brasil, né, os Vingadores contra os X-Men, né, o evento que teve, que foi aí escrito por metade da Marvel e desenhado pela outra metade. Foi muita gente. Verdade. E a ideia deles é que ele continua de uma sequência pra saga da Fênix, né? Com a Jean Grey lá nos anos sei lá quando. Na época do que o Schwarza tinha cabelo... Não tinha cabelo branco ainda. Tinha cabelo, né, cara? And Hulk. Smash. Então, ó, mas peraí, vamos lá. Vamos tentar organizar essa parada aqui. Porque é o seguinte, eu sei que tudo isso, toda essa reinvenção do universo se deu em relação a essa parada aí, entre essa intriga aí entre Vingadores e X-Men. Só que eu acho que seria bacana a gente explicar, mais ou menos pra quem não conhece, o que é exatamente esse confronto. Porque sim, existe ali a premissa da questão da volta da Fênix e tudo mais, mas acho que seria interessante a gente detalhar um pouco mais do que se trata, porque enfim, desse confronto, desse universo aí, que se gerou toda essa reinvenção do Marvel Now, né? É assim, é bem simples. A Fênix tá voltando. A Fênix, ela é um evento natural, tipo um ciclone, tipo um terremoto. Ela acontece, ela é vida e ela é destruição e tudo mais, ela acontece. E ela tá voltando. E quem é a hospedeira dessa vez vai ser a Hope. A Hope, ela também é um buraco negro na árvore genealógica do Ciclopes e tal. É alguém na família dele, no futuro, do passado, não importa. E vai ser hospedeira. Todo mundo sabe que ela vai ser hospedeira. E até aí tudo bem, ela vai voltar, então eles têm que se preparar. Vamos proteger ela, ou guardar, ou vamos defender e etc. Ou preparar ela, no caso. Né? Exato, treinar e tal. Sim. Só que aí o que acontece? O Cable, ele foi pro futuro e ele viu que os Avengers não estão nem aí. Fala assim, não vamos treinar, vamos preparar nada, vamos simplesmente matar ela e acabou. E ele vê no futuro que isso vai dar tudo errado. Ele falou, não, isso vai dar tudo errado, se vocês matarem ela, o mundo vai acabar, o universo vai acabar. E ele volta e avisa só o Ciclopes. Só o Ciclopes, não, ele não avisa mais ninguém. Ele fala, Ciclopes, pai, vai acontecer isso tudo de errado e tal, e não conta pra ninguém, sabe? Só você sabe disso. Mas por que, cara, não contar pra ninguém? Como pra assim? rolar treta, cara, pra rolar sangue. É isso. Aí ele fala pro Capitão América, não, você não vai pegar a Hope porque eu sei que vocês querem. Não, mas a gente nem a gente sabe o que a gente quer. O Capitão América tá meio assim, não, nós vamos treinar a Hope e tal, não. Aí eles falam assim, não, quer saber? Eu não confio em você, os mutantes que são dos Avengers agora são traidores e é sangue agora. Que, aliás, o Wolverine tá nos Vingadores, né? Exato. Ele tá do lado dos Vingadores. Exato. Porque o Wolverine interpreta que o Ciclope, ele virou um fascista, né? Uhum. Ele virou um personagem totalmente militar, né? Mas dá muito essa sensação, cara, Sim. né? De fascismo e tal. Não, ele tá ali meio desnorteado, né, cara? Exatamente. Ele vê na chegada da Fênix a chance dos mutantes terem seu lugar ao mundo, né? É porque teve um evento aí, eu não lembro mais nem o nome. Foi no House of M, né? O caso do DM, que a Feiticeira Escarlate praticamente erradicou os mutantes da Terra e tinham, tipo, menos de 200 mutantes. E aí o Ciclopes, como, digamos assim, líder da causa mutante, pelo menos nos olhos do público, ele via essa chegada da Fênix como a chance dos mutantes renascerem. O Ciclopes, ele sempre viu a Fênix... aliás, ele tinha aquela imagem ruim da Fênix porque levou a Jean Grey, né? Só que ele viu a Fênix ali
como um mutante. Sabe quando eles veem um mutante com poder X e ele fala assim, é muito poderoso. Não. É um dom que ele tem, temos que respeitar e abraçar essa causa, etc e tal. Ele falou, não, parem de querer controlar a Fênix e tal. Ela tá vindo por um motivo. Ela já veio uma vez e ela tá voltando. Por que a gente não ouve o que ela tem pra dizer? E os Avengers do tipo, você tá ligado o que ela faz, essa Fênix? Ela destrói tudo, mano, não vamos ouvir nada. E aí, é por isso que tinha que sair sangue e foi muito da hora. E chegou um ponto onde os 5 X-Men que ficaram com a Fênix dentro deles, né, o Ciclopes, a Emma Frost, o Namor, que eu não sei porque tava com eles, a Magic e o Colossus, eles começaram a fazer, tipo, boas ações pro mundo, sabe? Uhum. E estavam fazendo coisas que estavam, tipo, beneficiando todo mundo. E mesmo assim os Avengers iam atrás e queriam bater neles, não sei o que, porque eles simplesmente não confiavam que pra eles uma hora isso ia quebrar e eles iam começar a destruir tudo. And Hulk. Smash. Mas toda essa confusão da Vingadores lutando com a Marvel, Esperança, não sei o que, Fênix voltando, serviu pra a Marvel tinha uma ideia na cabeça. Uhum. Ela queria. Antes dela começar a escrever e começar a pensar nessa X-Men vs Vingadores, ela já queria fazer um Marvel Now. Morre alguém no final. A gente não vai falar porque também não vou entregar a história toda, né? Morre alguém importante no final do X-Men vs Vingadores. E depois dessa morte, o que acontece? Os X-Men e os Vingadores viram equipes mistas. Eles começam a misturar os integrantes dos dois grupos. Uhum. E a partir daí, a Marvel lança uma nova HQ. A novas HQs. Aí é o ponto de partida pro Marvel Now. Essa HQ que nasce depois dos eventos do X-Men vs Vingadores. Então, e o intuito, como eu havia dito lá no começo, o intuito de tudo isso é alinhar esses universos aos filmes, né, que estão rolando aí da Marvel e tudo mais, também, né? E aos games, exatamente. É a junção de todas essas mídias para que elas, de certa forma, se conversem, né? E elas tenham ali um certo entendimento entre elas, né? Porque imagina, o cara sai do cinema, acabou de ver Vingadores. Caraca, que filme foda. Aí ele vai querer ler o quadrinho, né? Sim. Aí ele chega, vai ler o quadrinho, aquela bagunça. Caramba, o Nick Fury é branco. Como assim? Cadê o Samuel Jackson? Entendeu? O cara não vai entender. Bulhufas, então o que a Marvel fez? Mano, vocês devem saber a maluquice que ela inventou aí pra justificar o Nick Fury negro, né? Sim. Eu já vi. Caras, eles pegaram o filho do Nick Fury, que é negro, e, tipo, o cara se chama Nick Fury Jr. Aí, o que acontece? O Nick Fury, que todo mundo conhecia, né, que tinha o cabelinho lá branquinho, aquela coisa toda, resolveu se aposentar, vou me aposentar, porque a Marvel não precisa mais de mim. Opa, não é que é disso, que ele tá velho. É a SHIELD. Né? Aí, o filho dele herda o legado, né? Agora você é o Nick Fury, e parou de usar o Jr. no final do filme. Pronto, temos o Nick Fury igual do filme. Não, e herda junto, geneticamente, o tapa-olho, né? Não, que zica, né? O filho perdeu a memória. É tradição de família, cara. Isso é uma conversinha de história em quadrinho, né, cara? Os caras fazem umas coisas tão mirabolantes pra encaixar o universo e tudo teoricamente se resolver num passe de mágicas, né, cara? Impressionante. A Marvel tá pensando no mercado, né, cara? O que eles querem? Eles querem que a pessoa que vê os filmes, que tá saindo um filme à torta direita, logo vai estrear o Thor e tem a Marvel 2 aí, que eles vão lançar outra leva de filmes. Então eles querem já preparar terreno para os leitores de quadrinhos que vão ver esses filmes. Exatamente isso. A última vez que, tipo, eu não lia nessa época quadrinhos, mas eu sei que no começo da década de 2000, a Marvel lançou o Universo Ultimate, né, lá que o Bendis começou. E a ideia do Universo Ultimate era ser mais fácil pra galera entrar, porque não ia ter toda aquela continuidade. E a mesma ideia, porque naquela época tinha saído os filmes do X-Men e do Homem-Aranha, tava começando a ficar famoso as paradas. Aí agora saiu Vingadores, todo mundo começou a ler mais, a se investir mais em heróis, tudo eles resolveram fazer de novo, um novo ponto de entrada. E uma coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que a DC, ela, depois que ela começou aí com esse reboot, né, do universo dela, ela tomou muito mercado de novo, né? Porque a DC tava num ponto ruim ali do mercado, né, cara? A Marvel vinha dominando há um tempão. E aí fizeram um reboot e aí meio que cresceram, tomaram novamente uma fatia gigante do mercado. E aí a Marvel, que não é boba nem nada, né, cara, falou, opa, a gente precisa fazer alguma coisa pra poder retomar e mexer essa parada de novo, né? E você tá certo, cara, porque
muitos analistas, eles falam, né, que a Marvel Now é uma resposta aos 952. Não, e é uma coisa muito inteligente essa de... Assim, o que eu acho que impede as pessoas de começarem a ler os quadrinhos é o número. Você vai querer assim, ai, nossa, eu gosto do Batman, vou ler. Qual que é o último Batman que saiu? número 672. 600 e pouco. Aí não, puta, esse não dá, né? Não vou entender nada. Aí chega lá, tá, número 2, número 3. Aí você, nossa, será que eu consigo achar o 1 e o 2? Ou um só? Vale a pena, então, começar agora, né? Um questionamento constante, cara. Isso no nosso site, ou mesmo lá no YouTube, nos comentários. Sempre quando alguém pede alguma recomendação de HQ, eles falam, porra, a gente quer começar a ler HQ, mas eu não sei por onde começar. E aí a gente normalmente pede pros caras lerem os clássicos mesmo, né? Que tem ali aqueles arcos fechados, graphic novels e tal. Porque é bem complicado, né, cara? Você pegar, assim, do zero e, sabe? Eu acho que conhecer a origem dos heróis não é lá tão difícil assim. Mas aí você, sei lá, manjar de todos os arcos e tudo mais, só se você, lê quadrinhos aí há não sei quanto tempo, né? Com certeza. Como assim tem 6 Robins? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, não preciso falar mais nada, cara. Como assim Homem-Aranha não é mais o Peter Parker? Aí, tá vendo aí, ó? Aí, cara. Cara, já que a gente já começou a tocar no assunto de DC Comics, reboot, 952, a gente podia relembrar aqui alguns reboots e reformulações que foram feitos nesse longo desses anos aí nos quadrinhos, né? De todos os anos? Não. Vamos na merda. Não. Mano, Batman existe desde 38. Mas a gente pode falar do recente, né? Por exemplo, o 952 mesmo. Foi uma coisa que a DC fez, porque acho que ela se achou na necessidade de não digo modernizar os seus personagens, mas adaptar para uma nova era. E também, a exemplo do que a Marvel tá fazendo, ela tá também tentando adaptar os seus personagens para a indústria do cinema. Que vocês forem ver o que ela tá fazendo no 952... Ela tá pegando muito linguagem de cinema, assim. O Batman tá usando uma armadura. O Superman não tem mais a cueca? Exatamente. Porque a DC também tá querendo seguir os passos da Marvel no cinema e quer apresentar os seus heróis pra pessoa que vai sair do cinema e vai comprar quadrinhos. Tanto é, cara, uma coisa que o Eder tava falando agora há pouco, sobre a Marvel, é uma ideia inteligente, você pegar e lançar pela edição número 1 de novo. Realmente é uma ideia ótima, porque incentiva o cara a comprar. Só que, mano, quando a DC pegou lá Batman 660 e quanto? E zerou, eu falei, meu Deus, como assim, mano? Caraca, Tava no número, um choque, né, cara? Cara, porque Bob Kane, o criador do Batman, ele tinha falado uma vez que ele tinha muito orgulho de o Batman ser um dos poucos personagens que nunca tinha sido cancelado. Esse número de 600 e pouco aí que o Batman tinha era desde a época da criação dele, entendeu? E tipo, os caras pegaram e zeraram, cara. Esses reboots aí, geralmente, eles acontecem por um fator externo, né? Não é só porque, não, vamos decidir que vamos resetar tudo do nada. Não é assim que acontece no conselho da Marvel, né? Não. Acontece geralmente em algum filme importante, ou a concorrente faz um movimento mais rápido, como aconteceu desse Marvel Now. O que tá levando agora é basicamente 2 fatores da Marvel Now. Foi os 952 da DC e o filme, o sucesso do Avengers, porque sucesso absoluto. Eu conheço gente que nunca tinha escutado falar de Thor, de Homem de Ferro e tudo mais, e agora tem tatuagem deles, sabe? Olha aí, cara. Ficaram apaixonados, e agora, por exemplo, a maioria dos quadrinhos importantes da Marvel já resetaram, já estão com número 1, 2, 3 de novo. Sim. Mas uma coisa que você percebe que, putz, foi o cinema que tá causando isso tudo você pega o Iron Man. Cara, parece que eles pegaram o Robert Downey Jr. agora pra modelar pros desenhos. Então, e a personalidade também. Eles eram parecidos? Eram, inegável isso. Mas eles estão querendo deixar a cara um do outro, meu. Sabe, o dos quadrinhos tá cada vez mais parecido com o Robert Downey Jr. Ele tá cada vez mais parecido com a personalidade do cinema. Porque era parecido? Claro, era parecido. Mas tinham diferenças realmente. O próprio Robert Downey Jr. é o Tony Stark, cara. Eles dois se confundem, cara. É verdade. Eu acho assim que... Sabe com a história do Heath Ledger, que ele morreu porque ele entrou no personagem do Joker? Tá bom que o Joker, ele é mais doentão. Mas o Robert Downey Jr., eu acho que ele tá preso
no Tony Stark pra sempre agora, meu. É verdade. Ele Cara, sai às vezes, você chama ele de Não. Robert e vai falar, quem? Sou eu. Assim, tipo, se você vê o filme do Sherlock Holmes, é praticamente o mesmo personagem. Tipo, eu me acho muito e eu sou ignorante com vocês. É tipo isso. Exato. Ele tá E- preso no personagem pra sempre. E no evento da Comic Con, quando eles mostraram o trailer do Homem de Ferro 3, ele entrando ele entrando no painel lá, tipo, com uma luva do Homem de Ferro Sim. acesa, com música tocando. Ele com um paletó dourado com uma camisa vermelha. Era o Tony tá ligado? Stark, cara, não era É, o Tony Robert Downey Stark, Jr. Exato. And Hulk. Smash. Hoje é claramente o cinema, tanto na DC quanto na Marvel, né? Essa reformulação. Mas quando começou. Acho que é a primeira reformulação de um universo assim que se deu notícia nas HQs, acho que foi a Crise de Infinitas Terras. E você sabe qual foi o motivo de eles terem feito isso? Porque naquela época o cinema, né, de herói não era tão relevante que nem é hoje. Pro Superman parar de ser super invencível. Então, o que eles fizeram? Tinha a Era Prata, que, mano, o Superman empurrava planetas, entendeu? E tinha a Kryptonita Vermelha, que deixava ele malucão, mano, o que eles fizeram? A Crise das Infinitas Terras deu um delete um monte de babaquice da Era Prata, entendeu? E tentou deixar os personagens menos bobos. Chamaram John Byrne, reescreveu a origem do Superman, eliminou todas as Kryptonitas coloridas e deixou só a verde. Aí o Frank Miller reescreveu a origem do Batman, com o Batman ano 1. E na mesma época, a Marvel tinha feito um grande evento também, só que não chegou a ser um reboot, foi a Guerra Secreta. Que não chegou a ser um reboot, não chegou a ser uma reformulação que nem na DC teve, mas, tipo, marcou os personagens, aconteceu várias coisas com os personagens que marcaram eles para sempre. Porque é isso que é legal da Marvel. A Marvel, ela faz as reformulações dela sem ter que zerar. Ela cria um grande evento, e esse evento acaba mexendo no psicológico dos personagens e eles acabam mudando. E já DC, ela se vê na necessidade de resetar mesmo. Aí depois, mais tarde, eles fizeram a crise final. Anos depois, elas fizeram a crise final, que foi mais uma modificação que também não tem a ver com o cinema. Foi deixar os personagens com sentimentos mais humanos. O Superman ficou menos altruísta e ficou... Mano, o Superman começou a chorar nessa época, sabe? Ele começou a... Virou emo. Superman. Virou emo. E na crise final, o Batman meio que, entre aspas, morre. E aí o Dick Grayson vira o Batman, o Robin. Sim. E ele é tipo, todo mundo fala, nossa, tipo, a polícia ama ele, tá ligado? Ele não é mais aquele Batman, tipo, é um Batman legal. Essa época aí foi a época que rolou o Doomsday do Superman ou não tem nada a ver? Isso aí foi bem antes. O Doomsday, cara, foi logo após a Crise das Infinitas Terras, quando o Superman já tinha ficado mais vulnerável, tanto que ele apanhou e sangrou, né? Então, por isso que eu, né, comecei a meio que unir isso que você falou e tal, falei, bom, né, só pode ter acontecido nessa época, né? Porque antes da Crise nas Infinitas Terras, cara, o Superman, ele era totalmente invencível, ele podia fazer o que ele queria. Ele lia mentes, cara. Eu tenho dois exemplos pra você do Superman antes da crise. Primeiro, ele podia criar poderes novos enquanto tava, tipo, no voo lá. Eu vou criar um poder novo aqui, fazia. E uma vez, ele precisava espirrar. Ele foi pra outro universo, que é um universo sem vida. Ele espirrou e o universo acabou. Ah, velho, nossa, cara. Que Você vê, isso? precisava de uma reformulação, cara. And Hulk. Smash. E sabe uma coisa que eu acho muito bizarra? É que a DC, ela zera, né? Diferente da Marvel, que nunca zera. A Marvel sempre tenta dar continuidade pro universo dela, que nem tá acontecendo agora com a Marvel Now. E a DC, o que ela faz? Ela cria um evento, tipo, vai acontecer um evento cósmico que vai unir as terras de vários universos numa só, sabe? Eles inventam, tipo assim, zera, mas tá dentro daquele contexto do universo DC. Tipo, todo o universo DC aconteceu. É tipo assim, eles... Olha, a gente vai dar um reboot. Roteiristas inventem alguma coisa. Inventem alguma coisa, inventem um buraco negro que vai jogar o nosso universo pra um universo bizarro e todo mundo vai mudar a personalidade. É o que Star Trek tá fazendo agora nos cinemas, né? Exatamente. Nossa, ótimo exemplo, cara. Esse novo filme de Star Trek, ele é uma nova releitura, tem novos atores, só que ele mantém a série clássica no cânone ainda. Porque, por causa de viagem no tempo, que é a mesma coisa que a DC fez no 952. Exatamente. O 952 existe porque houve o ponto de ignição, que o Flash volta no tempo pra parar um assassinato, e aí isso rola um efeito borboleta e
cria-se outro universo, outro tudo, e aí ele tem que voltar no tempo pra parar ele de parar a pessoa de morrer. É bem louco, e aí volta pro começo e 952. Você vê, cara, a DC, ela faz um reinício, mas que não é reinício, na verdade. And Hulk. Smash. Agora, esse negócio de viajar no tempo, eu ia te perguntar uma coisa, Ghost. Você tá ligado, né? Pra quem tá acompanhando as notícias do Marvel Now, o grupo do X-Men original, o Cíclope, o Fera e o Anjo, né? E o Homem de Gelo. Por que vocês falam Cíclope? Eu não falo. Ciclope, cara. É Ciclope. Eu falo Ciclope. É que eu assisti o desenho da Globo, cara. Na Globo era Cíclope? Era. Não, e sabe o que é legal? Quando o Cíclope ia dar ordem, ele falava, Wolverine, vá para lá. Nossa. Cuidado, tempestade! O cara que dublava o Ciclope era muito engraçado, cara. Mas então, eu ia te perguntar, esse grupo, ele vai ganhar uma HQ nova também, né? Esse grupo que... Otaher, eu vou te explicar. Tem esse X-Men que enfrentou os Vingadores. Vão trazer os primeiros X-Men, quando o Ciclope era novo, quando a Jean Grey era nova. Sabe, eles no início da carreira, lá no passado. Aquelas roupas amarelas, lembra? Aquelas roupas amarelas vão trazer pro tempo presente. E eles vão coexistir com os X-Men velhos. Eu tô falando, eles estão nesse maluquice. tempo agora, né? Como? Como vão Então, fazer isso? Me explica. Porque é o seguinte. Depois do Vingadores vs X-Men, criaram-se duas escolas dos mutantes. Uma que é comandada pelo Wolverine e a Tempestade, e outra que é pelo Ciclope e o Magneto. E aí, o Fera, ele traz os 5 primeiros X-Men pro presente com a ideia de mostrar pro Ciclope atual que ele tá errado, que o que ele tá fazendo não é a ideia que o Xavier tinha, porque o Ciclope atual diz que ele tá seguindo os passos do Xavier. Certo. E aí ele traz essa galera antiga pra meio que fazer aquela nostalgia no Ciclope, fazer ele pensar bem o que ele tá, as decisões dele. E aí acontece que simplesmente não é tão simples assim, a parada continua, o confronto entre os dois grupos, os X-Men originais se separam, o Anjo vai pra um grupo, o resto fica em outro, alguns querem ir embora, outros não querem, por aí vai. E tá toda essa treta, tanto que agora tá tendo um grande evento que se chama X-Men Battle of Atom, então Batalha do Átomo. E além dos X-Men do passado que vieram pro presente, os X-Men do futuro vieram para o presente Meu também. Deus, cara. Mas eu vou falar uma coisa, tá bom demais. Cara, tá legal pra caramba isso. Os Avengers tá sensacional também agora, mas X-Men tá outro nível, cara. Outro nível. And Hulk. Smash. Quem que tá escrevendo? Quem são os principais roteiristas aí? O Brian Michael Bendis, o nosso querido careca. Esse cara é foda. Ele escreve o All New X-Men, que é o principal, assim, é o quadrinho dos X-Men que você tem que ler, é esse. É o que teve toda a coisa do X-Men do passado. Ele escreve o Uncanny X-Men, que são os X-Men do Ciclope e o Magneto. Ele tá escrevendo o evento também, o Batalha do Átomo. Aí tem o Brian Wood, que escreve o X-Men, que é só X-Men, que é o grupo de mulheres só. Tempestade, Jubileu e outras. E o último é o Jason Aaron, que escreve Wolverine e os X-Men. Que segue mais aí o Wolverine e suas aventuranças. É bem bacana porque, assim, o Fera... vocês sabem que o Fera, ele se transforma, né? Ele era normal quando ele tinha a mutação dele, ele já sabia que ele era mutante, mas ele tinha pele, ele parecia uma pessoa, ele só era Aquilo que eles mostram acontecer no Primeira Classe, no filme. Ele só era um pouquinho mais peludão, sabe? Ele parecia, só que ele era mais ágil e Ele é tal. tipo um Tony Ramos. Exato, é tipo o Tony Ramos. Será que é Friboi? Né? Mas aí ele vai se transformando. Aí ele vai transformar mais uma vez e ele tá com medo de morrer. Aí ele falou, não, antes de morrer eu vou ferrar o tempo e o espaço, sabe? Eu vou trazer os caras do passado pra eles resolverem, né? Já que eu não vou estar aqui pra resolver. Ele achou que ele era o cara principal, né? Falou, Messias. Não, eu vou morrer, vou trazer alguém pra ficar no meu lugar pra resolver o mundo. Quando os X-Men do futuro chegam agora no evento, Batalha do Átomo, tem um Fera do futuro também, que tem um chifre, um outro chifre dele foi quebrado, mas ele tem um, e é tipo um mó monstro. E tem um Homem de Gelo, que ele é tipo um Hulk. Ele é gigante, super fortão, e ele só fala... E aí vai ficar muito confuso.
E aí a Magic, que é o X-Men do presente, pega o Fera do passado e o Homem de Gelo do passado, e eles vão pro futuro, e eles descobrem que tem mais um Homem de Gelo, que é o verdadeiro, que é tipo um ancião, tipo um Gandalf, um Homem de Gelo Gandalf. Então agora tem 4 Homens de Gelo, do passado, do presente, o Hulk e o Gandalf. Isso tá muito bagunçado pro meu gosto. Toda essa bagunça começa... Olha que bizarro, cara. Porque o Fera pensa assim, o Ciclope precisa de uns conselhos. Em vez de ele dar uns conselhos, não, vou buscar um Ciclope do passado. Vai ser o Ciclope do passado. Qual é o Ciclope do passado? Esse é você no futuro. Tem uns conselhos pra você mesmo? Ah, tá bom. Então, Ciclope do futuro, você que é mais experiente, escute eu que sou mais novo, que não tem experiência nenhuma. Sabe? Cacete! É sensacional. Não, mas é que assim, o Atahel, é que você tá ouvindo, nossa, mas tá muito bagunçado. Mas é que a bagunça faz parte da história. Eles sabem que tá bagunçado. O jeito deles não. Eles mesmos não estão entendendo tudo que tá acontecendo. Do tipo assim, a Jean falando, não, mas eu tô morta. Não, mas eu tô viva aqui, eu tô pensando isso, então eu tô viva, né? Então eu vou ficar aqui e vai tudo resolver, tá ligado? Então a bagunça faz parte da história. Eles estão levando em consideração na história essa bagunça toda, todo mundo tá perdido, ninguém sabe o que fazer, aquela confusão. É o plot da história. Faz parte, é o ponto, é o pivô. Nesse ponto de vista aí, acho que dá um caldo aí, né? E a outra Nossa, coisa, muito. Ô Atahel, é que esse ano fazem 70 anos que os X-Men começaram, sabe, da criação. Então, o Batalha do Átomo, juntando todos esses quadrinhos do X-Men numa história só, botando gente do futuro, do passado, é meio que uma homenagem ao que X-Men é pela sua história. Se você for olhar quantas viagens no tempo já fizeram. Olha o Dias do Futuro Esquecido, que vai ser pro cinema agora também, sabe? É uma das histórias mais conhecidas e é cheio de viagem no tempo e não sei o que. Os X-Men sempre tiveram lá. Ao ponto de que, por exemplo, como o Ada falou, a Jean morreu. Só que aí nessa história, a Jean do passado fica no presente, aí ela envelhece e aí ela vai do futuro pro presente. Coisa dessa. Sua mente fica confusa, mas é porque X-Men é meio que isso, sabe? Sempre foi essa confusão. Sempre foi. Tanto que os X-Men originais, os do passado, os novinhos, eles já viajaram tanto no tempo que agora eles não conseguiram mandar eles de volta porque eles meio que, tipo, são imunes ao espaço-tempo agora. Caraca, mano. É meio que uma homenagem. É que nem o Grant Morrison fazia com Batman e com Superman. Ele pega todas as eras e coloca numa coisa só. É meio que o que eles estão fazendo agora. Olha, vamos pegar aqui todas as bobagens, todas as coisas que eles tiveram ao longo do tempo e colocar isso numa história, meio que tipo pra divertir mesmo. Eles não levam muito a sério mesmo. Que nem o Eder falou, a confusão é parte da história. Faz parte. Eu tô aqui estilo Narcisa, cara. Ai, que loucura, que absurdo. Cara, dentro disso, de falar de HQ que tá mais legal, que não tá legal, cara, eu já coloco em destaque aqui essa fase dos X-Men, cara. Tem 2 HQs que eu tô acompanhando, desse Marvel Now, assim, que eu acompanhando de verdade. Tem umas que eu leio por cima, mas, cara, Demolidor e X-Men, cara, eu sempre gostei de X-Men, mas, cara, é que nem o Eder falou, essa nova fase, ela é muito bem bolada, por quê? Porque essa confusão toda tá representando o início dos X-Men, pegando os primeiros, né? E nessa confusão toda, eles acabam contando meio que a origem dos X-Men, pra quem tá começando. Sabe o que eu acho que é a jogada, ô Schwarza? Imagina esses X-Men novos do passado, os jovens que mal começaram a carreira, eles vindo pro presente, eles são os novos leitores, tá ligado? Exatamente, sendo colocados no universo que ninguém entende nada. Como assim existiu uma tal de Fênix, tá ligado? E ela foi a Jean Grey, tipo isso. Mas, cara, sabe o que eu acho muito legal nesses X-Men novatos, que estão voltando aí pro presente? É que a pessoa que tá lendo, tá se espantando, que nem o Otahel tá se espantando. Caraca, que confusão. Mano, você consegue se identificar com eles. Caramba, eu tô no mesmo passo que eles, cara. Cara, sabe? teve um especial que saiu agora, que de vez em quando rola aqueles X-Men Special, sabe? Homem-Aranha Special. E são histórias que você pode pegar sem ter lido nada do resto e ler de boa. E aí tem essa que vai ser um cruzamento entre Hulk, Homem-Aranha e X-Men. Das 3 histórias vão meio que se conectar, os 3 quadrinhos. É só por uma história curta, rápida, de 3 edições e acabou. E você segue na primeira, que foi o X-Men Specials, o Fera jovem é o narrador.
E, cara, é impossível você não se conectar com ele. Tipo, um jovem que tá numa fase da vida onde ele não se entende, ele vê o futuro dele, mas ele não quer aquele futuro. Ele se pergunta, caramba, como é que a gente deixou eu chegar aqui, sabe? Aquele jovem que meio que se pergunta como é que meus pais deixaram o mundo ficar tão ruim, sabe? Tipo isso. A gente brinca essa zoeira toda de viagem no tempo, mas foi uma jogada genial, tá? Para novos leitores. Cara, eu não tenho nenhum tipo de problema com viagem no tempo, cara. Se você trabalhar direitinho, cara, dá pra criar histórias muito boas, cara. E eu acho que o X-Men sempre trabalhou bem isso, que nem no Dias do Futuro Esquecido, cara. Sabe? Tem gente que fala, o James Cameron chupou do Dias do Futuro Esquecido. Não chupou porque o Dias do Futuro Esquecido vem depois. Mas, cara, aquilo lá é um ótimo exemplo de quando você faz uma história com viagem no tempo bem executada. É verdade. Entendeu? E o que eu tô achando, cara, que vai acontecer nessa história toda dos X-Men, mano, eles vão eliminar, isso é um achismo meu, eu acho que eles vão fazer um extermínio de mutantes, cara, e vão eliminar os mutantes de uma era, e de outra vai ficar uma era só. Sim, faz sentido. Eu Sabe pensei nisso no começo. Porque, cara, vai ser uma guerra entre mutantes, entendeu? E tá uma bagunça, uma hora a Marvel vai ter que limpar isso. Então eu acho que ele vai eliminar mutantes de uma era e de outra era vai ficar uma era só. De repente eles vão utilizar esse plot aí que vocês estão falando de vir essa galera aí do passado pro futuro e não entender nada por um tempo pra poder, enfim, explicar e introduzir o universo aí inclusive pros leitores, né, que na verdade esses personagens aí estão num papel até de leitores e tudo mais. E aí depois eles vão, como você falou, dar um jeito de eliminar uma parte dessa galera aí, né? E sabe o que eu acho que a Marvel vai fazer, cara? Porque como essa Marvel Now, ela vai reiniciar, digamos assim, suas séries de quadrinhos, eu acho que os X-Men que vão ficar vai ser os originais, os antigos. Eu também acho isso. Sabe por quê? O Ciclope tá corrompido, tá tudo cagado, entendeu? E como o público vai começar a conhecer os X-Men, começar a ler os X-Men, nada melhor do que deixar os originais ali, sabe? And Hulk. Smash. O Schwarzer tinha comentado de um quadrinho, ele falou que tá lendo também, o Demolidor, e olha, eu como um baita fã do Batman, o Batman tá numa das melhores fases agora, eu ainda digo, o Demolidor é o melhor quadrinho de super-heróis que você pode ler nas mangas hoje. É bizarro de tão bom, é tipo, muito bom, cara. É super-heróis na sua melhor fase, é divertido, é sério, tem momentos tristes e escuros, tem momentos de alegria que você dá risadas, tem o Demolidor, tipo, balançando assim na sua corda pela cidade e alguém grita, olha o Batman vermelho. E na outra hora ele vai pro hospital, o amigo dele tá com câncer, aí ele tem que correr pro banheiro pra vomitar porque o cheiro avançado dele ele não aguenta a radiação. E é coisa assim, é fantástico o Demolidor. O Mark Waid tá escrevendo e já saiu no Brasil aqui as duas primeiras. Eles estão saindo encadernados, cada encadernado, sei lá, junta 5, 6 edições do Demolidor. E, vão ler vale isso muito aí, pena. Porque a gente tá, eu e o Eder que estamos vendo, a gente tá lá no número 30 já, e nunca cai o nível, cara. Nunca cai, continua. Cara, vocês estão falando de Mark Waid, o cara escreveu nada mais, nada menos que o Reino do Amanhã. E o Superman Legado das Estrelas. Exatamente. Mano, o cara é muito bom, cara. Demais. É bom mesmo. Sabe o que eu curti muito nesse Demolidor? Porque o Demolidor, quando eu lia, porque eu fiquei um tempo sem ler Demolidor, né? Eu lia ele mais no final dos anos 80 e começo dos anos 90. O Ben Affleck, cara, foi culpa dele. Foi culpa dele. Você ficou meio cabreiro. Não quero mais saber de nada do Demolidor, cara. E naquela época o Demolidor ele era tipo um personagem amaldiçoado, sabe? Ele era deprimido. E, tipo assim, não que nem o Batman tem uma justificativa pra ser daquele jeito. O Batman, na verdade, é um ranzinza, não é deprimido. O Demolidor não, ele era um cara que ficava choramingando, puta, que merda de vida, eu sou cego, cacete. Aí, essa nova fase é um Demolidor divertido, cara. Sim. Sabe? Mano, essa fase dele com Homem-Aranha, cara, é hilária. Nossa, demais, né? É hilária. Mano, eu gostei muito dessa pegada. Entendeu? Porque quando o Demolidor foi criado pelo Stan Lee, ele tinha essa pegada mais pra cima, entendeu? Foi depois dos anos 80 que ele deu uma caída e ele ficou tipo, eu sou quando ele caiu na mão do Frank Miller, depois do Brubaker, depois eu tô lendo o Demolidor do Bendis também, é a coisa mais depressiva do universo. É muito bom, mas é muito deprê. O Demolidor é um personagem deprê por causa da queda de Murdoch do Frank Miller que você citou. Que, aliás, é uma ótima história, mas sabe, tá num contexto ali dele, é uma história de queda mesmo, então justifica. Mas o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o Batman,
que quando o Frank Miller escreveu o Batman, é o que os outros roteiristas fizeram depois. Ah, aquele Batman vendeu pra caramba, todo mundo vai escrever igual o Frank Miller agora. É o efeito Watchmen. Isso, eu chamo de é o efeito Watchmen. Entendeu? A mesma coisa, tipo, mano, os heróis têm problemas, então vamos fazer heróis com problemas humanos agora. E o Demolidor foi a mesma coisa, depois da queda do Murdock, né, os roteiristas que vieram depois falaram, o Demolidor é um personagem amaldiçoado, porque foi isso que vendeu bem, entendeu? E essa nova fase do Mark Waid tá dando uma renovada no personagem, e eu gostei muito. And Hulk. Smash. Então, ainda mantendo em recomendações, se vocês verem nas bancas revistas dos Vingadores, ou Novos Vingadores, são as duas que vão sair, escritas pelo Jonathan Hickman, eu recomendo que vocês comprem. Eu não vou falar muito disso agora, pra não entrar muito em território de spoiler, mas é que tá rolando uma crise, tipo, de fim de todos os universos da Marvel, e os Vingadores têm que parar isso. E daqui a, sei lá, 2 anos vai ter um mega evento na Marvel chamado Infinity, tá tendo agora nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil depois. E quem começar a ler esse bagulho agora vai se sentir muito por dentro, muito feliz quando começar a ver. E a grande outra revista que a gente tem que recomendar, que pra mim é a melhor fora o Demolidor, é a do Gavião Arqueiro, do Hawkeye, aí, que solta as flechinhas dos filmes dos Vingadores. Só que na revista é a vida cotidiana dele quando ele não está nos Vingadores. Então é ele lidando com... sendo o gerente sendo o síndico do apartamento dele, do prédio dele. É ele, tipo... lidando com o fato dele ser um cara, tipo, extremamente ferrado na vida, dele ter que ter uma ex-esposa e uma ex-namorada que odeiam ele, e ele adotar um cachorro na rua, e ele dá um pedaço de pizza pro cachorro, e o cachorro gosta, ele nomeia o cachorro de pizza dog, tá ligado? Muito original. É engraçado, de coisa de você rir. Se você quiser rir com uma HQ, você compra esse do Gavião Arqueiro. É também arte fantástica de um cara chamado David Aja, e depois do Francesco Francavilla, e escrita pelo lendário Sr. Matt Fraction, que se um dia eu ver, eu vou apertar a mão dele e dizer, meu Deus, você me fez rir como nunca. Porque, cara, é coisa que você... O Hawkeye número 4, eu acho, ele começa a contar a história que, tipo, começa a história, ele tá num carro conversível com uma ruiva que ele nunca viu na vida, tipo, atirando numa máfia russa. E aí, tipo, ele volta no tempo, assim, flashback pra contar os 10 erros que ele fez naquele dia. E a coisa que você vai chorar de rir, tipo, tem uma hora que ele fez sexo com ela, e aí ele pula da cama, assim, na hora que a máfia chega no quarto dele, e aí não podiam desenhar o pênis dele lá, é proibido desenhar nudez em quadrinhos de heróis. E aí, o Matt Fraction colocou... Sabe o Gavião Arqueiro antigo, com aquela máscara assim, que tem tipo... Roxa. Ele colocou isso pra cobrir o pênis dele. Mas, cara, eu achei engraçado estar ouvindo tudo isso, porque, mano, eu sempre achei o Gavião Arqueiro, uma palavra que o Otairo gosta, eu sempre achei ele bucha. Sabia. Mano, eu sempre achei ele muito bucha no joguinho dos Vingadores. Não, mas sabe o que é isso, cara? É o cinema apresentando e reformulando personagens, cara. Porque antes dos filmes, cara, quem era Gavião Arqueiro, cara? É igual o Aquaman dos 952, cara. Tipo isso mesmo. Então, mas o Aquaman, cara, ele tá vendo B10, mas dentro da HQ, entendeu? Dentro da HQ ele tá se tornando B10. And Hulk. Smash. E sabe o que eu tô acompanhando, cara? Que eu tô gostando. Mano, acho que muitas pessoas vão me xingar nos comentários. Cara, eu tô gostando muito desse Homem-Aranha Superior, cara. Eu tô gostando, cara. Eu não... Assim, pelo que eu li, eu não achei nunca ruim. Mas eu não... desculpa, eu não consigo ler um quadrinho em 2013... onde o Dr. Octopus trocou de corpo com o Peter Parker. Mas, cara, é tão bizarro. Porque isso é a parada que na Era de Ouro eles resolviam em 2 edições, tá ligado? Mas sabe o que aconteceu, cara? A Marvel deu um tiro no pé. Ela lançou esse Homem-Aranha Superior aí, e ela não achou que ia fazer sucesso. Ela falou assim, vai ser uma saga pra chocar. Aí tá vendendo milhões. Tá vendendo horrores, cara. E agora ela não sabe mais como trazer o Peter Parker de volta, cara. Sinceramente, esse Superior Spider-Man aí, assim, a ideia, o conceito, me irrita. Porque, tipo, não dá. Pra mim, Homem-Aranha é Peter Parker. Porém, na Miles história, Morales falou. ele tá... É um Homem-Aranha tão inteligente, eu não diria que ele é um Batman trabalhando. Porque ele é muito maldito, o Dr. Octopus é muito maldito pra ser um Batman, entendeu? Ele é muito arrogante de um jeito ruim. Só que ele é tão inteligente, ele tá bolando tanta coisa legal pra melhorar a vida do Homem-Aranha, sabe? Ele nunca teve tempo pra vida pessoal dele, ele tá tendo agora, ele tá tirando um novo mestrado e tudo mais. Eu falei, putz, eu acho que
a ideia é zoada, mas quando o Peter voltar, a vida dele vai estar tão arrumada que ele vai falar assim, putz, foi da hora, valeu a pena, sabe, ter sumido esse ano aí. Mas onde é que ele tá, cara? Onde é que o Peter Parker tá? Então, Rafael, vê só. Que tá, cara. A consciência do Peter Parker estava ainda no corpo dele mesmo, só que o Dr. Octopus virou a consciência dominadora. Ele deu o delete lá. E aí ele meio que, tipo, enterrou o Peter Parker, assim... Teve uma edição que foi uma batalha mental entre os dois. E aí o Octopus venceu e meio que, tipo, o Peter Parker foi enterrado, assim... Teoricamente, o Peter Parker não existe mais. Sumiu, mas... Só que na edição desse mês... O Octopus precisa lembrar de umas coisas da vida do Peter Parker. Na hora que ele lembra, ele desmaia por, sei lá, 1 hora, assim. E mostra uma imagem de um homem levantando pedras, assim, que são iguais às pedras que enterraram o Peter Parker na mente dele. Então, é porque, assim, em 2014 vai sair o filme novo, né? Não vão mostrar o filme novo sem ele, tá ligado? Mas... que não faz sentido, porque toda essa Marvel Now, ela tá servindo pra alinhar quadrinhos, games e cinema. Sim. Vai ser um novo filme do Homem-Aranha, entendeu? Aí o cara vai ler o quadrinho, pô, que porra é essa? Mas eu vou te falar que o futuro do Homem-Aranha tá bem certo agora, porque diz a lenda que vão acabar com o universo Ultimate e o Miles Morales, que é o Spider-Man lá, vai passar pro universo normal. E aí vai ter... Ele vai ser o Homem-Aranha. Ele vai ser o Homem-Aranha mesmo. Mano, esse universo Ultimate... Eu nunca fui muito fã do universo Ultimate, cara. Da Marvel. Nunca fui muito fã. E, tipo, já chegaram a ameaçar... vai acabar o universo Ultimate. Não vai acabar mais. Não sei o quê. Agora vão unificar com a Marvel. O que é isso? Não, é assim, tipo... o rumor é que vão acabar mesmo agora. Só ele vai salvar. Agora vai acabar mesmo. Só ele... Diz ele e a Gwen vão se salvar e o resto já era. And Hulk. Smash. Thor, caras, se vocês assistiram o filme e não gostaram ou gostaram, não sei o que, deem uma chance pra esse quadrinho, porque ele vai chegar em breve aqui no Brasil. E que quadrinho! Eles mudaram a fonte? Me diga isso. A fonte pra ele falar, porque ele fala... Quem não sabe do que o Atael tá falando, quando o Thor fala, ele fala feito bobo, né? Ele fala com um inglês bem arcaico e tudo mais, então eles colocavam uma fonte bem cara, aquilo é estranha. horrível de ler, cara. Então, mas só que aí cada fala dele é animal, tá ligado? E a primeira batalha que ele tem, o primeiro arco que ele tá tendo que matar um cara que tem algo contra deuses. Ele não quer que existam mais deuses. Ele falou, então, eu vou matar todos os deuses de todos os tempos que já existiram. Ele tá fazendo uma bomba que vai explodir tudo. E ele tá viajando no tempo e tudo mais. Ele encontra as netas dele, que são as 3 deusas do trovão. E elas não acreditam que ele é ele. E ele encontra ele mesmo no futuro, blá blá blá. E quando ele vai pra cima do cara, elas falam assim, não é ele é um cara que tá se fingindo de Thor, do nosso avô, né? Aí ele pega e fala, eu vou me matar, eu tô me sacrificando agora, mas eu vou, e se eu for, vai ser com um machado na minha mão, e vai ser com um grito na minha garganta. E se for pra eu gritar, que os céus gritem comigo, e ele faz chover fogo. Aí os caras, meu Deus, é o Thor, mano. O cara tá fazendo chover fogo, porque ele não conseguia chamar nenhum raio, então ele gastou, tipo, o último poder dele pra fazer chover fogo. Claro que não é o último poder, se vocês lerem, vocês vão entender o que tá acontecendo, mas, tipo, tudo que ele fala é épico, ele é assim, vou me sacrificar por eles, e se morrer, vou morrer com um machado na minha mão, ele não perdoa ninguém, ele é o cara, o macho alfa, sabe? Ele pega assim e ele vai pra cima, os caras tão conversando ainda, como que a gente vai fazer isso, o Thor já tá fazendo. E esse quadrinho tá muito enfincado na mitologia do Thor, ele tá conversando com Deus, ele tá nos salões de Asgard, ele conversa com outros deuses da mitologia nórdica, já no universo da Marvel, só que tudo dele é épico. Aí acontece o que o Atahel falou, como ele tá já inserido naquele meio nórdico, meio bem de deuses ali, não precisa colocar aquele balãozinho chato com a fonte. Todo mundo já sabe que eles falam assim, então tá com a fonte normal lá, realmente. Ou seja, escutando tudo que você falou do Thor, a pessoa que sair do cinema e for ler o quadrinho vai ser outro personagem. Vai ser outro personagem. Vai ser outro filme. Olha, eu não sei, assim, porque vai ser o segundo filme agora. Esse segundo filme parece que ele vai ser bem mais um cara de guerra mesmo. Parece que eles vão... Porque o reboot do Thor veio depois do primeiro filme.
Ele é mais recente, ele tá no 13 ainda nos Estados Unidos. Chama Thor, o Deus do Trovão, aliás. Então, aí ele veio depois do filme que saiu do Thor. Então pode ser que agora, como fez muito sucesso, tá vendendo pra caramba esse Thor. Tá todo mundo falando dele, que tá sensacional. Então eu acho que esse segundo vai fincar mais nesse esquema de mitologia, que é o que funciona pro Thor. Não adianta querer ficar colocando o Thor como... Ah, não, ele é um cara que controla os raios, sabe? Ele não é um Electron, ele é o Thor, ele é um deus nórdico e tudo mais. O segundo, já pelos trailers que estão mostrando aí... Tá bem mais mitológico. Tá bem mais mitológico, ele tá lá em Asgard, ele tá brigando lá com seres da mitologia e tudo mais. E o filme vai sair agora, em novembro, né? Ou seja... 1º de novembro, vai sair no Brasil adiantado, inclusive. Ou seja, o que fica pro finalzinho desse off-topic quando sair o Thor, leia, mas enquanto não lê, dá pra assistir o filme mês que vem, né? E ver o que vocês acham disso. And Hulk. Smash. Bom, galera, e se vocês se interessaram para conhecer essa Marvel Now, depois de sair toda essa informação da Marvel que a gente deu aqui nesse podcast, a Panini tá trazendo agora pro Brasil, né, o Marvel Now. Tá chegando nas bancas, então acho que é o melhor momento pra você começar a ler a Marvel, né, meus amigos? Com certeza. Com certeza. O Marvel Now mesmo, que chama Nova Marvel aqui, deu uma olhada, por exemplo, no sites aqui que já vendem, e segundo que tá aqui, tá nas bancas já. O primeiro, que é o quadrinho Nova Marvel, que é o ponto de partida, já saiu também. Tem o Avante Vingadores e tem o Universo Marvel, todos eles fazem parte. É só vocês chegarem lá na banca, ou na livraria, onde vocês for comprar, e olha na capinha, assim, vai ter alguma coisa escrito Nova Marvel, e é ele que vocês vão comprar. Que aqui a Panini achou mais interessante de ver que Marvel Now seria Marvel agora, né? Aí eles falam assim, nova chama mais atenção. O Nova Marvel, esse é um quadrinho chamado Nova Marvel, vem tipo Indestrutível Hulk, que é ótimo, vem Guardiões da Galáxia, também é ótimo, não sei o quê. Tem um selinho lá, Nova Marvel, bem grande, é impossível você não ver. É impossível você não ver. Então tá aí a dica aí pra vocês. Pra quem se nunca leu Marvel, a melhor época pra começar a ler a Marvel é agora. Marvel Now, né?